Olá, amigos da fé e visitantes do canal. Vamos para mais um estudo em torno da palavra do eterno nosso Salvador, o Messias de Nazaré. Este vídeo é um estudo que pode ser muito revelador para a sua vida. Então, quando você terminar de ver esse vídeo, compartilhe e que o Eterno te abençoe grandemente. Trata-se de um erro de interpretação que está na cabeça da maioria dos crentes, seja ele pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Mas que erro é esse? É o que vamos ver nesse estudo. O erro de interpretação se trata na leitura que fazem, quando diz que no momento, no abrir e piscar dos olhos, seremos transformados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Esse erro ocorre tanto no pré-tribulacionismo como no pós-tribulacionismo, no mid-tribulacionismo. Todos os irmãos das igrejas, diferentes igrejas e denominações, entendem equivocadamente o momento do arrebatamento. Por quê? Alguns pré-tribulacionistas apontam que no momento os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e subirão no momento. Tudo no momento, em uma fração de segundo, quando o texto não mostra isso. O texto mostra que no momento seremos transformados. É o que vamos estudar nessa ocasião. Os pós-tribulacionistas também acreditam, e é um erro deles. Eu acredito na visão pós-tribulacionista, porque o arrebatamento sucederá depois da grande tribulação. Porém, o momento de transformação, eles estão também com o entendimento incorreto quando acreditam que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e subirão ao mesmo tempo no momento. Por quê? Porque não é no momento que o apóstolo Paulo fala que isso ocorrerá, mas no momento seremos transformados. Tanto que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 15, 16 e 17, nós temos: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Vejamos que no versículo 15, o que o apóstolo Paulo fala no final do versículo 15, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Não seremos transformados ou subiremos antes dos mortos que ressuscitarão. Por isso que ele diz, no versículo 16, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, um momento. Logo em seguida, no versículo 17, outro momento. Nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Temos aqui que é, num momento, a ressurreição e, num outro momento, a transformação. Não é tudo de uma vez, como a maioria está entendendo. Alguns irmãos entendem que é um processo que ocorrerá de forma cronológica. Ressurreição, transformação e transladação, que é o arrebatamento. Porém, em momentos diferentes. Porque quando temos lá em 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler o versículo 51 e 52. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Temos aqui que quando ele diz, no versículo 52,
no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ele está tratando da nossa transformação que ocorrerá depois da ressurreição dos mortos. Ou seja, estaria em contradição 1 Tessalonicenses capítulo 4 com 1 Coríntios 15? Não está em contradição. Mas temos lá que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados. Não é tudo no momento. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz aqui, ele está falando no versículo 51, que nem todos morrerão ou adormecerão, mas certamente serão transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos. Na versão em grego é no átomo, numa fração de segundo. O que isso quer dizer? Que no momento seremos transformados ao testemunharmos a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos em corpos incorruptíveis. Ao testemunharmos aquilo, seremos transformados no momento, no abrir e piscar dos olhos, no átomo, numa fração de segundos. Porém, a maioria não percebe que está cometendo um erro em dizer que, no momento, ocorrerá a ressurreição, a transformação e também o arrebatamento. Só que o texto não mostra isso. O texto mostra que, primeiro, os mortos ressuscitarão e depois, outro momento, nós seremos transformados. Vamos ver isso agora em outra versão, novamente na escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui temos na versão da Almeida Fiel, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15, 16 e 17 novamente. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui temos um momento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui temos o que comprova que, no momento, eles ressuscitarão. E depois, outro momento, nós seremos transformados. Por isso que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 52. Que no momento, no abrir e piscar dos olhos, seremos transformados. Ali não estava falando da ressurreição. Ele estava falando da transformação. Ou seja, é a transformação que é no momento. É a transformação que ocorrerá em um momento, no abrir e piscar dos olhos. Em um átomo, em uma fração de segundos, como está no grego. Porém, a maioria comete um pequeno equívoco, ou um equívoco nesse contexto, achando que tudo, a ressurreição, a transformação e arrebatamento, ocorrerá no momento, sendo que aqui mostra que não precederemos aos que dormem. Porém, no versículo 16 diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ou transformados no momento, no abrir e piscar dos olhos. Aí depois virá a transladação. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo está contando alguns detalhes que se completam com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 e demais versículos. Porém, não é tudo no momento, porque não precederemos aos que dormem, mas depois seremos transformados. Ou seja, quando a palavra diz que depois seremos arrebatados ou transformados no momento, como está em 1 Coríntios 15, 52, é que é num outro momento, não tudo no mesmo momento. Senão ele não diria que não precederemos aos que dormem. Senão ele também não diria que depois que os mortos ressuscitem, nós seremos
transformados e transladados. Então, não quero discutir com os irmãos pré-tribulacionistas nem pós-tribulacionistas, mas analise os textos e que ele realmente mostra que depois seremos transladados, para resumir. Ou seja, não precederemos os que dormem, pois eles ressuscitarão primeiro e depois, num outro momento, seremos transformados, ao testemunharmos a ressurreição deles em corpos incorruptíveis e imortais. A exemplo dos apóstolos que testemunharam a ressurreição do nosso amado Salvador, o Messias. Então, que a paz do Eterno, que excede todo entendimento, esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. E até o próximo estudo. Shalom Aleichem.